Feira de Santana, a Casa da Cidadania. Acesse feiradesantana.ba.leg.br e nos siga no Insta, @Câmara Feira, no Face, Câmara Municipal de Feira de Santana e no YouTube, Ascom Câmara Feira. Siga, curta, compartilhe, @Rádio Geral, no Instagram e no Facebook, Rádio Geral, em rede com você. Em feira tem mais facilidade para você. Não perca mais tempo com filas e boletos para pagar seus impostos municipais. A Prefeitura de Feira disponibiliza agora pagamentos via Pix. Com o Pix, seu IPTU, ITIV ou qualquer outro tributo é quitado de maneira ágil e segura. É Feira de Santana facilitando sua vida para trazer mais inovação e melhorias por toda a cidade. Feira de Santana, a gente faz mais para você. Programa Geral Esportes, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com um apanhado de informações sobre o esporte em geral. Oferecimento: onde tem obra, tem prefeitura. Prefeitura de Feira, o governo da gente. Se melhora a infraestrutura, só pode ser obra da prefeitura. Prefeitura trabalha e a gente vê. Feira faz mais pra você. A Praça de Jaíba vai ficar maravilhosa. Os serviços de reforma já começaram com tudo. O projeto inclui palco, área infantil, equipamentos para atividade física, área de convivência e iluminação de LED. As famílias de Jaíba agradecem. Feira faz mais pra você. Prefeitura de Feira, a gente faz mais pra você. Na Rádio Geral, ouça o programa Mix Total, com a descontração de Adailton Santana. Muita música, informação e entrevistas exclusivas, deixando a sua tarde muito legal. Programa Mix Total, com Adailton Santana. Todas as quartas-feiras, às 14 horas. Mix Total. Oferecimento Pito Nordeste Essências. Sua excelência em qualidade. Locadora de veículos Santana. Alugue seu carro com a gente. portalmf.com.br. Conectado com você. Siga no Instagram, @PortalMF. E Vereador Petrônio Lima, a voz da comunidade. Geral, geral. Rede Geral de Comunicação. Siga, curta, assista e participe da programação da Rádio Geral no Facebook e Instagram, @Rádio Geral. Em rede com você. 24 horas no ar. Feira de Santana, Bahia. Rádio Geral. O seu programa de louvor e adoração a Deus. Rádio Geral. A sua família. A Rádio Geral informa. O programa que será exibido a seguir é uma produção independente. Portanto, o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Edificando vidas. Rádio Geral. Todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Olá, estamos aqui começando o nosso podcast Mulheres do Secreto. Eu sou a missionária Tamires, estou aqui nessa tarde para abençoar a sua vida. Aleluia! Quero te convidar nessa tarde para você abrir o seu coração, para você estar ligado com o Senhor, porque Ele tem muito, muito para ministrar a sua vida nessa hora. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Estou aqui aguardando a minha convidada, a Bispa Luzinete, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que tem muito para transbordar em nossas vidas. A minha pastora amada, ela já está chegando, mas enquanto isso, compartilha esse link, convida as amigas, convida todo mundo para estar conosco, porque vai ser uma tarde muito especial. Olha, de verdade, eu creio naquilo que Deus tem para a vida das mulheres nesse tempo. O que Ele tem é muito especial, porque o Senhor ama as mulheres, o Senhor ama a sua vida e você vai ser muito abençoada através dessa palavra que será ministrada. Vamos orar? Com os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração nessa tarde e nós já vamos começar o nosso podcast Mulheres do Secreto, amém? Pai, nós queremos te louvar, Jesus. Eu te dou graças, meu Deus, por esse momento tão perfeito, especial na tua presença. Louvamos o teu nome pela tua fidelidade, Senhor. Eu engrandeço e exalto o teu nome porque o Senhor é bendito, o Senhor é santo, o Senhor é lindo. Engrandecido seja o teu santo nome, Pai.
Nessa tarde eu quero pedir ao Senhor que não seja eu, Pai, que não seja a minha bispa, mas que seja o Teu próprio Espírito Santo ministrando os corações das Tuas filhas. Deus, aquela que precisa de resposta, Pai, que a Tua palavra seja a resposta. Aquela que precisa, meu Deus, de algo, meu Deus, para ser desatado na sua vida em todas as áreas, Pai, desata, transforma, liberta, restaura, restitui. Faz algo que só o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, eu estou muito feliz com esse momento tão especial. Nosso primeiro podcast, Mulheres do Secreto. Hoje é a nossa estreia. E eu quero começar pedindo para você abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Nós vamos começar com esse versículo aqui. Capítulo 14. Aleluia! E o versículo é o 7. Vamos lá? Vamos ler? Já abriu aí? Você que está aí, convida as amigas, compartilha esse link, compartilha, porque Deus tem algo para falar contigo nessa hora. Vou até compartilhar também aqui, porque nós estamos ao vivo, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Enquanto você vai abrindo aí em Jó 14:7, eu vou compartilhar aqui também o nosso link, para que você também seja muito, muito, muito abençoada. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: pois para uma árvore há esperança. Mesmo quando cortada, volta a brotar, e os seus brotos não deixam de existir. Versículo 8. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Aleluia! Olha que palavra linda, né? Aqui em Jó 14, a partir do versículo 7, o Senhor está dizendo que há esperança. Nesse mundo que a gente está vendo tão desesperançoso, às vezes as pessoas olhando para um lado, para o outro, querendo tirar a sua própria vida, não acreditando naquilo que Deus tem, naquilo que Deus pode fazer. A palavra de Deus, ela vem dizer para nós que há esperança. A esperança para uma árvore, mesmo se ela for cortada, ela vai voltar a brotar, né? E os seus brotos não vão deixar de existir. Ele diz, ainda que a raiz dessa árvore apodreça na terra e que o seu tronco morra no pó, ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos como uma planta nova. Aqui está falando de restituição. Está falando de coisas que estavam mortas e que o Senhor trouxe à vida. Está falando de coisas que estavam mortas e que o Senhor devolveu à vida. Eu não sei qual é a área morta que você tem orado e pedido a Deus para devolver a vida, mas eu quero profetizar que assim o Senhor fará. Ele vai devolver a vida para todas as áreas mortas da sua vida. Se for o seu ministério, se for o seu casamento, se for a sua vida financeira, eu não sei aquilo que você tem pedido ao Senhor em oração, mas eu quero te dizer que há esperança. Há esperança porque a palavra está dizendo aqui. A palavra está dizendo que se tiver podre, se tiver voltado ao pó, se tiver destruído tudo, se tiver assim, sem esperança, há esperança. Imagina que Deus ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor tem uma nova história para você. Repita agora para você mesmo: Deus tem uma nova história para eu viver. E essa história é uma história diferente da que eu tenho vivido hoje. Essa história é uma história escrita pelo dedo de Deus. É uma história nova, é uma história restituída, é uma história cheia de graça, cheia do poder de Deus, cheia de unção, cheia de poder. Porque Deus te criou para viver o melhor. Deus te criou para viver uma vida abundante, uma vida plena, próspera e para cumprir um propósito específico. E eu já quero também te dizer nessa tarde, se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa palavra, envia para ela. Envia para ela e diz para ela: olha, amiga, há esperança. Há esperança para uma árvore cortada. Imagina para você. Se há esperança para alguém que acabou, que não teve jeito. Se há esperança para uma árvore que apodreceu. Imagina para você. Deus está dizendo: eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Você pode digitar um aleluia. Você pode dizer: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que o Senhor está dizendo. Esse projeto Mulheres do Secreto, ele nasceu no coração de Deus.
E ele nasceu em 2019, quando o Senhor começou a restituir a minha vida. Eu era uma árvore cortada, porque eu estava tão distante do propósito. E o Senhor disse, vem para perto. E através do lugar secreto eu vi Deus restaurar o cheiro das águas, as minhas raízes. Elas estavam mortas, elas estavam apodrecidas. Não porque eu tinha deixado de servir ao Senhor, mas porque eu tinha deixado o propósito do Senhor. Porque eu tinha deixado de lado as coisas que o Senhor mandou eu fazer para fazer as coisas que eu queria fazer. E eu quero te dizer que vale muito a pena ouvir a voz de Deus. E a partir do momento que eu comecei a mergulhar no secreto, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor começou a ajustar as minhas raízes, o Senhor começou a regar as minhas raízes com a água do Espírito, com a água que transborda, aleluia. E aí o Senhor restituiu, ao cheiro das águas começou a brotar flores novas, folhas novas, troncos novos. Aleluia. E o propósito de uma árvore não é nada mais, nada menos do que dar sombra. O propósito de uma árvore é dar frutos. O propósito de uma árvore é crescer, né, para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Então, uma árvore, ela dá sombra, ela dá fruto, ela abençoa, porque não é sobre a árvore, é sobre quem encosta nela, é sobre quem está perto dela, é sobre quem está ali querendo receber dela sombra, fruto, as folhas que servem de remédio, os frutos de alimento, não é verdade? Então, que você possa entender que há um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida. E não é sobre você, árvore. É sobre aqueles que vão estar perto de você. É sobre aqueles que vão precisar da sombra que você vai proporcionar. É sobre aqueles que vão precisar do alimento que você vai gerar. É sobre aqueles que vão precisar encostar em você e sentir paz. E sentir a brisa suave. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus falou comigo, né, para fazer esses projetos. E nós tínhamos esse projeto nas nossas outras redes sociais. E nós fazíamos esse projeto de lives. E eu parei de fazer, né, no meio da caminhada, eu parei de fazer. E o Senhor me incomodando para voltar. E hoje nós estamos aqui em obediência ao Senhor para um propósito muito maior do que nós, né, para dar sombra e dar alimento a todos aqueles que estiverem perto e também aqueles que estiverem longe. Amém? Então, que Deus possa abençoar muito, muito, muito a sua vida. Glória a Deus! Compartilha aí, gente. Manda para 10 amigas. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma mulher que ela é incrível. Uma mulher que é uma mulher de influência. Você é uma mulher de influência? Você sabe o que é ser uma mulher de influência? Nós vamos compartilhar um pouquinho. Minha convidada está chegando. Ela pegou um trânsito hoje muito engarrafado, mas ela já está a caminho. Daqui a pouco ela está chegando ali para transbordar sobre a nossa vida. Mas por enquanto nós vamos conversando um pouquinho sobre essa mulher. Vou fazer uma introdução para vocês aqui, mas quando ela chegar é que vai vir o mocotó. Aleluia? Então vamos lá. Esther, capítulo 4, no versículo 14. Diz assim: pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus, ele tem um tempo específico para uma geração específica. Quando o Senhor levantou a geração de João Batista, foi para preparar o caminho da geração que vinha após, né, do nosso Salvador, Jesus. Então Isabel gerou e ela se conectou com Maria também, que estava gerando o nosso Salvador. Jesus, ele sempre vinha ali seguindo os passos de João Batista. Jesus, ele não precisava ser batizado, mas ele quis ser batizado por conta do princípio que era João preparar o caminho do nosso Salvador. Então Esther, ela foi uma mulher levantada nessa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Levantada nessa geração para ser uma mulher de influência. E essa mulher de influência pode ser você. Essa mulher de influência pode ser qualquer uma de vocês que estão assistindo esse podcast nessa tarde. Porque Deus, ele é específico quando ele escolhe
principalmente aquelas que não se acham capazes. E agora eu quero aqui dar as boas-vindas a uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu amo, a minha pastora amada, uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma bagagem excepcional, mais de 20 anos, gente, de ministério. Ela é uma profeta, uma leoa, uma mulher que é mãe, que é esposa, que é pastora, que é líder. Amém? E eu quero dar as boas-vindas à minha bispa Luzinete. Boa tarde, minha bispa. Boa tarde, Tami, missionária Aleluia. Tamires. É com muita alegria que eu chego aqui. Glória Chegando mesmo. Eu acho que vocês sentiram aí do outro lado. Glória E é com muita alegria que a gente começa hoje, né? Falando de coisas tão boas, falando sobre Deus. Não tem nada melhor do que isso, do que poder compartilhar algo que edifica, né? Aleluia. Então, muito boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. Amém. A gente estava falando aqui, minha bispa, iniciando, na verdade, né? Falando um pouquinho sobre como é ser uma mulher de influência nesse tempo. Né? A senhora tem uma bagagem incrível aí, a senhora tem muitos anos de ministério, já passou por várias situações de processos, né? De aprendizado. E eu vejo assim que a senhora tem muito para nos ensinar nessa tarde. Nós começamos a falar sobre Esther porque nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: quem sabe não foi para este tempo que você foste conduzida à realeza. Então, a senhora acredita que há um tempo específico de Deus para cada propósito? Como que a senhora vê isso? Como que a senhora entende essa questão da chamada para as mulheres nesse tempo? Fala aí, deixa Deus te usar, ministrar os nossos corações. Acredito sim, a questão do tempo ele é fundamental para forjar, para capacitar, para dar estrutura, base, para poder trazer clareza a respeito do propósito, do foco, de todo objetivo. Então, quando a gente recebe Jesus como único e suficiente Salvador, a gente não imagina o tamanho da caminhada, até porque Deus ele não mostra. Deus nunca ele vai falar a trajetória, revelar como será a caminhada, o que vai acontecer. Porque durante todo esse processo, ao longo dos anos, o Senhor ele vai trabalhar o seu caráter, ele vai trabalhar a sua força de vontade, ele vai trabalhar a sua determinação, ele vai criar uma estrutura em você, para justamente no tempo determinado por ele, você possa frutificar. Né, o fruto possa surgir. Então, de fato, eu creio que se nós chegamos até aqui e justamente nós temos esse entendimento que estamos vivendo o tempo do fim, e se o Senhor nos sustentou até aqui, é porque Ele tem um propósito para esse tempo. Né, isso é muito forte no meu coração e eu entendo que é assim, que todo o processo vivido ao longo desses 20 e poucos anos de ministério é justamente para esse tempo agora. Aleluia. Né? E a gente vê isso, né, na vida de Esther, que ela foi preparada, né? Ela não chegou do nada sendo rainha. Isso. Né? Ela passou por um processo de preparação. Engraçado, né, minha bispa, que Deus já escolhe aqueles que não são, né? Aqueles que não podem, que não se sentem até capazes, né? É verdade. O Mardoqueu, ele viu em Esther uma possibilidade que ela mesma não via. Exatamente. Né? Ele tinha no coração, né, certamente, nos momentos de oração, de comunhão com Deus, o Senhor já vinha ministrando o coração dele e dizendo: prepara a sua sobrinha, prepara a sua filha, para que ela seja usada no tempo determinado. Então, quando chegou a oportunidade, ele fez a leitura, ele entendeu, ele falou: olha, para esse tempo você foi preparada. E ela tinha sido treinada, a palavra certa é isso, ela tinha sido treinada para corresponder, né, àquela expectativa, aquele treinamento, para na hora certa o Senhor poder usá-la, né, conforme fosse a vontade dele. Que lindo isso, né? Porque tudo que a gente passa é uma preparação. Às vezes a gente não entende, talvez Esther não tivesse entendido, né? Quando ela foi ali, ficou órfã, né? Teve que ser criada pelo seu primo, né? Teve que ser ali... na verdade, ela pode ter se sentido até
alguém abandonada ou alguém, né, sozinha por alguma fase da sua vida, mas ela não sabia que aquilo tudo ali fazia parte do processo. É verdade, é verdade. Ela certamente, né, a orientação dele, eu fico maravilhada, né? Tem 2 pessoas na Bíblia que eu fico maravilhada com o espírito de obediência, né? 3, na verdade, né? Nós temos Ruth, né, no caso, que um espírito de obediência e submissão muito grande, né? Que chegou lá. Nós temos aí Esther, né, com esse entendimento também, né, de se submeter ao ensino, à orientação de alguém. Isso é fundamental. Então, ela correspondeu, ela simplesmente se deixou ser instruída, e apesar de toda a dificuldade que certamente ela estava vivendo fora da sua terra, fora da sua cultura, né, ela se deixou ser moldada e preparada, assim de uma forma tão maravilhosa, que ela parecia realmente, ela foi preparada para viver uma realeza, né? Porque ela foi preparada para ser uma rainha. E ser uma rainha não é uma coisa fácil. Meu Deus, é forte, Estar no governo não é fácil. Às vezes as pessoas querem muito estar no governo, estar na posição de autoridade, porque elas pensam logo em relação a mandar e obedecer, né? É verdade. É verdade. Mas todo rei e toda rainha passa por um treinamento exaustivo, exigente, né? Ricos em detalhes, né? Quando a gente se aproxima muito, você observa, por exemplo, a família real mais famosa do mundo, nós temos lá na Inglaterra, né? Sim. Você observa realmente, né, como eles são moldados, como eles são preparados desde muito pequeno. Então, Esther, embora vivendo ali, né, no meio dos plebeus, vamos dizer assim, né, sem muita coisa, o tio conseguiu forjar nela esse espírito de realeza. E ela correspondeu a isso, ela se submeteu. Que lindo isso. Lindo demais. Eu amo Ruth, Esther, se deixar quero pregar sobre amo a história delas, né? Porque fala, como a senhora falou, de fidelidade, de amor. Isso é muito lindo. E engraçado que a história de Esther, ela remete justamente a isso, né? A questão de querer estar com o rei, não para ser rainha e usufruir do palácio, mas pela presença do rei, que para ela se tornou algo importante, né? A gente vê que Vasti, ela diz não ao rei, ela diz não à mesa, né, do rei, a recepção do rei para estar com as suas amigas. Estar com as amigas é maravilhoso, né? A gente ama. É verdade. Mas a chamada do rei, né, que é o Senhor, né, uma simbologia de Deus, nos chamando para estar com Ele. Essa chamada é mais importante. Então, quero perguntar à senhora, como é que a senhora lida com isso? Que eu sei que a senhora, meu Deus do céu, é uma pessoa, assim, extremamente organizada. E eu acredito que a senhora consiga organizar o seu tempo, porque 4 filhos, 5 igrejas, mãe, esposa, né? Uma líder de excelência, uma mulher que está aí à frente de igreja. A senhora não é só esposa de pastor, a senhora é uma pastora, né? Cuida de pessoas. Então, como é que a senhora lida assim, com o seu tempo com Deus? A senhora tem o horário? O que é que a senhora diz para essas mulheres que acham que é impossível quando a gente tem filho, quando a gente tem casa? Vamos falar um pouquinho sobre isso para elas. Quando nós vamos tratar com esse assunto, nós precisamos voltar lá na passagem da mulher samaritana. Né? Por quê? Porque o Senhor, aquela mulher, ela é tão incrível, a mensagem da vida dela é muito incrível, porque quando ela encontrou-se com Jesus, ela era uma mulher com inúmeros problemas emocionais, certamente financeiros, culturais, com problemas realmente, né, grandes para resolver. Mas quando ela percebeu que estava diante de um profeta, a única coisa que ela perguntou é: onde se deve adorar? Aleluia. Porque ela entendia que quem tem a adoração tem tudo. Quem tem a chave de adoração tem a chave, né, para abrir todas as portas e também fechá-las. Então, o fator principal que uma mulher precisa buscar, uma mulher de Deus precisa buscar, é ser uma adoradora. E ser uma adoradora não é simplesmente um papel que você vai exercer, mas ser uma adoradora é um estilo de vida. E não é um estilo de vida preso somente a horários, aquele horário que eu vou entregar ao Senhor,
mas é realmente uma vida totalmente devota. É uma vida onde você, desde que acorda, o Senhor diz que nós devemos orar em todo o tempo. Nós temos os nossos momentos de adoração, de ministrar o coração de Deus ministrar o nosso coração. Nem sempre, né, nós conseguimos colocar toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite, mas todos os dias é necessário estabelecer a verdadeira adoração diante do Senhor. Aleluia. Fazendo o que estiver fazendo. Às vezes a mulher diz assim, eu não posso porque eu sou muito ocupada com os afazeres domésticos, eu não posso porque eu tenho os filhos para cuidar, eu não posso porque eu trabalho. Eu tenho ensinado à igreja que nós podemos sim, dirigindo, nós podemos lavando uma louça, lavando uma roupa, nós podemos limpando uma casa, cuidando de um filho, porque quando o seu espírito está em conexão com Deus, qualquer momento é momento de você dobrar os joelhos e daqui a pouco começar uma adoração diante do Pai e ter aquela conexão extraordinária onde você vai aproveitar aquele momento e Deus também vai aproveitar aquele acesso para colocar dentro de você os tesouros reais, a palavra, a revelação, o comando, a orientação. Então todas nós podemos estar num lugar de privilégio com Deus a partir do momento que nós entendemos que precisamos nos tornar adoradoras. Porque o Senhor Jesus disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas chegará um tempo, né, que em qualquer lugar poderá se adorar. Então eu posso em qualquer lugar adorar o Senhor. Meu Deus, que lindo, gente. Se você não compartilhou ainda, compartilha, manda para umas 10 amigas aí, que ela vai ser muito ministrada através dessa palavra. E é lindo, né, o que a senhora falou aí sobre essa questão, porque uma vez eu estava orando, né, no lugar secreto, e o Senhor falava comigo que o lugar secreto era um lugar espiritual. Porque a gente viaja, a gente não leva nosso quarto. É verdade. A gente não leva a nossa casa, né? Então, como que a gente vai se conectar? É aquilo que a senhora falou, né? O estilo de vida. Criando, é isso, porque o estilo de vida cria ambientes de adoração. Aleluia. Cria impactos espirituais. O mundo espiritual te reconhece. Ele reconhece teu DNA, ele conhece sua digital. Onde você passa, ele sabe que você está ali. E é isso que gera autoridade, né? Exatamente. A autorização e a autoridade. São duas coisas diferentes, né? É isso. Da parte do Senhor. E a Esté, quando ela entra na sala do trono, eu acho linda essa passagem, que quando ela entra na sala do trono, a Bíblia vai dizer que as outras candidatas à rainha, elas queriam muitas joias, elas queriam tudo. Elas falaram, agora que eu estou no palácio, eu vou pegar tudo que eu puder. E a Esté, de uma forma tão simples, né? Ela pega o básico. E quando ela se coloca diante do rei, ela estava dizendo, eu não quero as riquezas do palácio, eu quero a sua presença, eu quero estar com você. E ela provou isso, que para ela era muito mais importante a presença do que aquilo que a presença poderia trazer. É porque ela foi, na verdade, muito inteligente, muito instruída. Muito instruída. Ela entendia que a parte principal era o coração. Meu Deus. Atrair o coração. Aleluia. E Deus, ele tem um coração. E quando você consegue atrair esse coração de Deus para você, você se torna uma mulher realmente, né, edificadora, transformadora. Uma mulher que atrai livramentos, como Esther atrai livramentos para o seu povo. Você é uma mulher capaz de construir, né, em bases sólidas. Você leva para bem longe de você a tolice. Aleluia. Né? Então a sua vida passa a ser um alicerce para construções, e muitas vezes pesadas, né, que custam muito, mas que você está ali porque você tem uma estrutura diante de Deus. Aleluia. A preparação de Esté, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A preparação dela foi com muita, tanto na parte física, né? Beleza, spa, cuidados, e também nessa questão de alimento, de acredito de sentar à mesa, né? De etiqueta, porque para estar na mesa do rei, a gente precisa se comportar como alguém que merece sentar à mesa, né? Exatamente. Isso é muito forte. Isso vai muito a respeito do juízo de valor, né? O valor que você vai agregar para você mesmo. Porque tem muitas mulheres que o juízo de valor a respeito delas mesmas está tão baixo
que ela não consegue se ver assentada numa mesa de príncipes ou de reis. Ela vai se sentir bem justamente numa mesa onde nada lhe é cobrado, onde ela pode oferecer qualquer coisa, onde ela pode se comportar de qualquer maneira, onde ela pode falar qualquer coisa, porque o juízo de valor dela está muito baixo a respeito dela mesma. Mas a partir do momento que você entende a sua identidade diante de Deus, sua identidade real, porque o Senhor disse na palavra dele que nós somos sacerdotes reais, de uma realeza. Então, quando eu entendo isso, eu vou buscar uma construção de mim mesma, eu vou buscar uma melhora, eu vou buscar realmente, né, uma transformação no meu comportamento, nas minhas palavras, né, na forma de me arrumar, né, no meu gosto, né, em todas as coisas. Por quê? Porque, de fato, aquela palavra que o Senhor Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, mas é o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão de você fazer parte de uma realeza do Senhor passa por esse crivo de você amar a si mesmo, desejar o melhor para você. E quando a gente não ama a si mesmo, a gente não consegue ver no outro, né? As qualidades, né? Porque quando a gente olha para o outro, fala mais na nossa ótica, né? Exatamente. Do que do outro. E geralmente é assim, quando você tem você chega a esse ponto de entender essa percepção de que tudo no mundo não é, na maioria das coisas não é a respeito de você, é a respeito do outro. Você chega numa fila, por exemplo, aí ali você numa fila para ser atendido por um caixa, e você se depara com uma pessoa amarga, com uma pessoa que não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde, uma pessoa que não sabe dizer um obrigado, uma pessoa com um comportamento agressivo, talvez você saia dali chateado e diz assim, poxa, o que foi que eu fiz? Mas, de fato, quando você entende a sua identidade, você percebe que aquilo não tem nada a ver com o seu universo, com a sua personalidade, com quem você é. Tem a ver com o que aquela pessoa está vivendo. É o mundo dela, é aquele. Então, cada um dá o que tem. E como nós aprendemos, cada um tem a vida que merece. É verdade. É verdade, minha bispa. E quando a gente vê toda essa preparação de Esther, foi nessa área, né, de beleza, de tratamento, de se comportar, isso é essencial. Mas na hora exata do propósito se cumprir, ela não pôde contar com nada dessas coisas, né? Ela precisou usar as armas básicas. Espirituais. Jejum, oração, rendição. Exatamente. Né? E a gente percebe que toda a preparação ela é maravilhosa para nos fazer sentar na mesa, para nos fazer influenciar, mulheres que possam influenciar. Mas a grande chave do reino espiritual são as chaves espirituais. Exatamente. Nós não podemos abrir mão, né, daquilo que nós podemos fazer de melhor. Mas quando você chega contra a parede, quando as suas estratégias já não funcionam, e você sabe que aquela sua guerra não pode ser vencida naturalmente, então agora vem os recursos espirituais que Esther soube usar, muito bem usado. Verdade. Ela foi muito ousada. Ela foi uma mulher de influência, né? Isso. E a gente percebe que o Senhor, ele tem esse tempo, levantando nesse tempo mulheres de influência, porque a gente está vendo a situação do nosso mundo, não vou nem dizer do nosso país, porque é mundial. Sim. Né? E a gente está vendo assim que o Senhor está chamando as mulheres para um posicionamento. Sim. Né? E Estela foi chamada para ser uma mulher de influência. A ponto de que a gente, não condenando Vasti, né, ela teve os motivos dela, mas Sim. A gente percebe assim, que naquele momento ela não poderia ser alguém que poderia influenciar. Porque os príncipes, os reis, né, eles falam claramente, olha, se isso aqui sai daqui dessa sala do trono amanhã, todas as mulheres vão fazer a mesma coisa que Vasti fez. Vão deixar o rei falando sozinho, vão deixar os seus maridos esperando, e isso não é legal. Ou seja, eles estavam dizendo, ela não pode ser alguém que possa influenciar. Isso. Então Deus, ele levanta ali no cenário Esther, né, uma órfã, alguém que totalmente improvável, mas que estava sendo preparada para esse tempo, né, treinada para esse tempo, e coloca ela como essa mulher de influência. Então, o que a senhora vê em relação às mulheres nesse tempo? Nós estamos hoje vivendo um verdadeiro conflito em relação ao feminismo, né? A mulher usurpando o papel do homem. Eu vim ali conversando com minha filha no carro porque meu pneu estava murcho, muito murcho.
E eu tive que parar para poder encher o pneu. Só que a última vez que eu calibrei o pneu, eu coloquei a tampinha, né, ali da entrada de ar mal colocada. E eu estava tentando conseguir tirar e não conseguia. E colocando toda a minha força e eu não estava conseguindo. Aí eu falei, meu Deus, envia um anjo. Aí daqui a pouco o frentista veio, a senhora está precisando de ajuda? Eu falei, o anjo chegou. Aí ele pegou, deu risada e falou assim, a senhora passou muito creme na mão. Aí eu disse, fato. Aí ele foi lá rapidinho e tirou. Aí eu falei para minha filha, você está vendo só o papel do homem? Eu ia vir embora sem calibrar o pneu, né, correndo risco, mas chegou o homem e solucionou rapidamente. Então, eu não estou nem um pouquinho interessada em competir com esse universo masculino. Cada um tem o seu papel. E a questão de Vashti é que ela quebrou esse protocolo, né, de autoridade. Coisa que Esther não fez, desde dentro da sua casa. Ela aprendeu, né, a se submeter. Porque para a mulher, quando fala em submissão, uma mulher feminista, uma cabeça feminista moderna, quando fala submissão, para ela está rasgando tudo, está acabando com tudo. Mas para nós que entendemos a palavra de Deus, a submissão é um lugar de segurança, porque te protege. Então, quando nós nos submetemos a Deus, ao Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, nós estamos dizendo assim, me guarde, me protege. Aleluia. Eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Engraçado, lindo isso aí que a senhora falou, eu não tinha pensado por esse lado. Esther, ela já veio sendo submissa, né? Exatamente. Ela já veio aprendendo a ser cuidada desde pequena. E aí para ela foi fácil. Exatamente. Isso é muito forte, porque tudo tem influência, né? Exatamente. Naquilo que a gente vem aprendendo, naquilo que a gente vem crendo, os nossos valores, crenças, né? De uma vida inteira. Porque se a gente for abordar a realidade, a verdade, o mundo te funciona, né? Você é dona do seu próprio nariz, você faz o que você quiser, você vai aonde você quiser, você ganha seu próprio dinheiro. Mas o que é que está resultando disso tudo? O fato é, enquanto você é jovem, tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas passou dos 40, 50 anos, cada uma vai chorar suas dores. Porque são mulheres que vão colher fruto de solidão, de amargura, de tristeza, de doenças, de tanta coisa, né? E ela não vai poder dividir isso com ninguém. Porque tudo na vida é uma semeadura. E hoje o que o feminismo tem feito com muitas mulheres é isso, né? A gente percebe de fato o ódio, a amargura nas palavras, né? A vontade realmente, né, de acabar com a vida, como hoje temas tão fortes como a questão do aborto, por exemplo, é um tema que tem sido discutido e amplamente, né, divulgado e aceitado no meio, né, das feministas, porque não conseguem ter amor pela sua própria cria. Meu Deus. Né, pelo fruto do seu ventre. Isso é tão controverso, né? A palavra de Deus. Isso vai contrário a tudo que a Bíblia diz. Exatamente. Porque todo movimento contrário a Deus surgiu das mulheres. E de afronta a palavra de Deus e afronta a Deus surgiu das mulheres. E por aí nós sabemos, missionária, o peso da nossa missão hoje. De ser esse instrumento, essa luz, de ser realmente esse canal de Deus. Por isso que para esse tempo o Senhor nos chamou e nos deu esse entendimento, né, essa revelação, que vai trazer transformação e não vai permitir, né? Nós queremos o máximo, né, doar, fazer a doação da nossa própria vida para que mais mulheres sejam alcançadas e entendam o plano de Deus. Deus tem sempre o melhor. Aleluia. E aproveitando que a senhora está falando sobre influência, né? Eu quero convidar você que está aí, gente, para dia 30/10, né? O projeto Encontro de Marias, pastoras, né, minha bispa? Líderes missionárias, na nossa igreja sede, ali na Fraga Maia, Avenida Fraga Maia. Vai ser um encontro poderoso com a nossa bispa, toda a equipe. Vamos estar lá com pastoras missionárias, ouvindo uma palavra de Deus para as mulheres nesse tempo. Exatamente. E essa questão de ser uma influência, né? Isso pesa porque
vem sobre nós uma responsabilidade. A gente vê que Vasti, ela se recusa a entrar na sala do trono, e em contrapartida, Estela entra sem ser convidada. São duas gerações totalmente diferentes, exatamente. Né? Ela entra assim e diz, olha, não importa, se eu perder a minha vida, Foi o que pelo importa propósito. é que o propósito se cumpra. Exatamente. E chegar a me arrepiou, porque quando a gente entende isso, que a gente pode perder a nossa vida, a gente não tem que tê-la por preciosa, Exatamente. é aí que o propósito começa a nascer. Exatamente, exatamente. Ela se colocou realmente, né, numa posição de risco para que a vontade de Deus fosse cumprida sobre o seu povo. Meu Deus do céu. Lá no livro de Isaías, né, no capítulo 54, fala que os filhos da mulher solitária serão em maior número do que os da casada. E Esté foi isso, ela foi a mãe de uma nação. Jesus. Ela não teve filhos biológicos, pelo menos a Bíblia não relata, né? Até então, não sabemos depois. Mas ela gerou a nação de Israel. Aleluia. Através do jejum, da oração, da submissão. E toda essa guerra que a gente tem vivido hoje é para que as mulheres não gerem. Exatamente. Seja no espiritual, seja no físico, no campo físico. É aquela guerra lá de Êxodo, né? Exatamente. Quando o faraó manda mata os filhos das hebreias. Exatamente. Porque é um povo que está crescendo, é um povo que tem um entendimento. E eu não sei o que é, mas estão incomodando, mata. Exatamente. Aí não conseguem matar, as parteiras dizem, não, a gente teme a Deus, não vamos tocar no filho dessas mulheres. E aí faraó faz o quê? Quer matar vivos. Voltando até a questão do aborto, por exemplo, o aborto é o maior genocídio da história. Maior genocídio, né, da história. E está crescendo, né, tem ganhado as mídias, tem ganhado espaço. E em todos os, hoje, né, por causa das agendas, nós sabemos, em todos os governos, né, está crescendo em todos os países para vir realmente a aprovação. Porque, meu Deus, né, você conseguir convencer uma mulher de se livrar, né, do fruto do seu ventre, né, entregar a Moloque em sacrifício, na verdade, né, sacrifício de sangue. Nós sabemos que, espiritualmente falando, equivale a isso. E ali, Esté entendeu essa responsabilidade, porque haveria um grande sacrifício de sangue com o seu povo. Meu Deus, verdade. As vidas iam ser ceifadas de uma forma muito cruel. E ela se colocou na posição. Ela disse, essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Vou usar os instrumentos, as ferramentas, as armas que o Senhor me deu, a consagração, e vou pagar o preço que for necessário. Mas eu quero deixar um legado. E ela deixou um legado extraordinário. Lindo, viu? E Estela se posiciona, né, em 3 dias, para as meninas que não sabem da história, né, que está aí nos assistindo, ela se posiciona em 3 dias de jejum e oração, né, e ela fala, se eu perecer, pereci, mas a minha vida eu coloco em prol do propósito, né, e na verdade o que o diabo quer não é matar só as vidas, é matar o propósito, né, que Exatamente. Moisés estava para nascer, por isso que Faraó falou, mata os filhos das hebreias. Exatamente. Né? Então havia um libertador, há profetas nascendo, há mulheres e homens de Deus nascendo. Então o diabo ele não quer matar o seu filho, a sua filha, o fruto do seu ventre, ele quer matar o propósito. Em cada nação que se aprova, né, a lei do aborto, né, da legalização do aborto, cada nação que faz isso, ela tá matando os seus próprios filhos, né? Porque de fato isso é uma afronta ao Senhor, uma afronta à vida. Eu não consigo compreender realmente, né, qual eu não consigo assimilar, né, como que as pessoas conseguem realmente aceitar, né, algo tão nocivo, tão doloroso, tão difícil, né? A minha alma, vou dizer a verdade, entra em angústia quando eu penso nisso. É verdade. Entra em muita angústia, porque realmente se trata de vida, e quando se trata de vida, né? Então as pessoas estão defendendo os animais, as florestas, tudo, menos estão defendendo tudo, menos a vida. Exato. E a gente vê também um cenário, né, minha bispa, de uma igreja que às vezes está ali acomodada. Eu falo de uma igreja no geral,
uma igreja no geral que pode se posicionar mais, que tem uma voz de influência, né? E que às vezes se acomoda, tá ali em Cantares 5, né? Quando o Senhor, ele bate a porta, o noivo bate a porta e a igreja diz, mas eu já lavei os meus pés, como eu vou sujar novamente? É aquela igreja que não quer mais buscar na madrugada, aquela igreja que não quer mais jejuar, que não quer pagar um preço por uma nação, né? E é por isso que a importância do posicionamento, do estilo de vida do lugar secreto, de buscar o Senhor. Porque, na verdade, o conforto, a igreja está confortável, né? Há um conforto. Há um conforto, há o crescimento, né? As coisas que se agregaram à igreja moderna traz um conforto. Então, na verdade, e no conforto, quem está no conforto não quer ir para a guerra. Meu Deus. Né? Quem está no conforto, mas nós sabemos a consequência de alguém que é chamado para a guerra e fica no conforto, que foi a consequência de Davi. Porque Davi era um homem de guerra, era um homem de batalhas, ele era um homem que foi chamado por Deus para enfrentar exércitos. Mas, num determinado tempo, depois de tantas vitórias, os conselheiros disseram, meu rei, fica no palácio, descansa. Meu Deus, misericórdia. Tira o final de semana. Misericórdia. Tira o final de semana. Nós vamos lá, essa batalha vai ser fácil, nós vamos vencer e vamos trazer a vitória para o Senhor. Davi aceitou a proposta. E ali no palácio, todos os homens estavam ausentes, só estavam as mulheres. Foi quando ele foi tentado, né, e caiu em pecado. E ali começou o precipício da vida de Davi, né, de realmente que afetou toda a sua história, afetou, né, o seu sucesso, afetou sua família e até hoje, né, se colhe pelo fato dessa decisão de Davi de ter ficado no palácio. Então, quem é escalado para a guerra, o Senhor diz assim, soldado alistado para a milícia de Cristo não se embaraça com coisa dessa vida. Aleluia. Né? Então, Davi, ele tinha que estar na guerra. É forte isso aí. Então, a igreja hoje, ela não quer ir para a guerra, porque está muito confortável. E a igreja que está confortável pode colocar os olhos no que não deve. Meu Deus. E pagar um alto preço. Até lá no próprio Cantares 5, a gente vê que essa noiva, ela sai pela rua, né, procurando o noivo. Mas ele é moreno, ele é assim, ele é assado. É uma noiva que conhece ele, mas não tem intimidade com ele porque não quis abrir a porta, estava deitada, preguiçosa. Exatamente. Né? E aí ela apanha dos guardas e fala sobre isso que a senhora falou agora de Davi, né? É uma hora que você ali, porque desfrutar é uma coisa, se distrair é outra. Exatamente. Né? Então desfrute, mas não se distraia. Exatamente. Mas ela se distraiu, né? E aí ela apanha dos guardas da cidade. E é engraçado que as mulheres falam assim, mas quem é o teu noivo, a mais bela entre as mulheres? Debochando, né? Por que você diz que é crente? É o que a gente vê muitos aí que desdenhando da igreja do Senhor. Não, vocês não dizem que são a igreja? Por que estão passando por isso? Vocês não dizem que são a noiva do Senhor? Por que estão vivendo essa situação? Hoje mesmo eu vi um pastor falando, né, que no Brasil existe milhões e milhões, né, de evangélicos e se converte todos os dias na igreja. Mas por que o Brasil é o país mais corrupto do mundo? Praticamente isso, né? Por que no Brasil a gente está vendo tantas mazelas? Porque, na verdade, né, as pessoas não estão tendo um encontro real com o rei. Né? Elas têm uma simpatia, eu sempre falo, tem uma simpatia muito grande. Às vezes, né, gostam do ambiente, gostam, né, da palavra, gostam realmente dos louvores, gostam de muitas coisas, né? Mas quando se trata de transformação do caráter, né? Quando se trata realmente de se envolver com Deus, né? A barreira é colocada. Já não quer uma transformação, exatamente, já não quer uma mudança, já não quer se submeter, porque o lugar secreto ele faz isso com a gente. Né? Exatamente. Faz a gente se submeter, é lugar de confronto, né? Quebra a gente toda, eu que o diga, transforma, mostra um monte de coisa que está errado para a gente consertar, né? Isso. E às vezes a chamada de abrir essa porta é desafiadora. É verdade. Porque a gente abre a porta e tem que deixar ele tratar. Exatamente. E nem todo mundo quer ser tratado, né? Exatamente. Mas então, vale assim, a pena, né, minha pessoa? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena porque estar na presença do rei é algo incomparável.
ter esse relacionamento. Porque eu sempre digo assim, do mesmo jeito que as pessoas querem confiar em Deus. Eu confio em Deus. Mas a minha pergunta é, Deus pode confiar em você? Meu Deus, é forte, viu, gente? Isso aí. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. As pessoas não estão sempre falando, eu tenho Deus. Mas Deus tem você? Deus pode contar com você? O seu tempo pertence a Deus? Sua casa pertence a Deus? Eu estava dizendo, eu ministrei numa igreja esse final de semana, falei às pessoas, o que é que elas fazem muitas vezes? Elas querem Deus na igreja. Em casa, não. A partir do momento que muitas vezes entra no carro, Deus já não está mais ali, porque a música que ele vai ouvir não glorifica o Senhor. O lugar que ele vai pós-culto também não glorifica o Senhor. Olha aí. A mesa que ele vai sentar, muitas vezes não glorifica o Senhor. A casa que ele mora, talvez não glorifique o Senhor. Meu Deus. Às vezes, o Senhor está até nesses ambientes, mas quando entra para o quarto, para o aposento, lá o Senhor não pode entrar. Por causa do celular, dos lugares que essa pessoa decide visitar, né, nos seus hábitos noturnos. E como Deus, ele é santo, ele não pode habitar. E aí é muitas vezes onde as pessoas não estão tendo os encontros realmente com o Senhor, porque elas determinam até onde o Senhor vai. Deus, o Senhor vai até aqui, mas a partir daqui não entra não, senão vai bagunçar tudo, tô gostando do meu jeito. E aí eu lembrei, sabe de quê? Dizer que é o 47, né? Os níveis das águas. Isso. Quando ele fala mede mais 10 e vai, mede mais 10 e vai, é aquela coisa, você não sabe se ali você vai pisar e vai afundar. Exatamente. O lugar secreto, ele tem um pouquinho disso, a senhora acabou de falar exatamente isso, né? A gente não sabe o que é que tá mais pra frente. Exatamente. Chega uma hora que a gente vai ter que depender de Deus, porque não dá mais pra passar só a nado, aí vai ter que mergulhar, não sabe o que é que tem lá embaixo. E aí é aquela coisa de as pessoas quererem ter sempre o controle e Deus nunca tem o controle da vida delas. Exatamente, exatamente. E aí se perde. Vai até o joelho, o tornozelo, quando o negócio tá engrossando e volta, não, tô com medo, acho melhor eu vim até aqui. Né? Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, elas estão na igreja, elas têm até um espírito voluntário, colaborador, essa coisa toda, mas Deus não entra na empresa delas. Deus não entra na intimidade delas. Elas constroem uma vida totalmente, né? E ainda diz assim, Deus está me abençoando. É verdade. Deus está me abençoando. Mas, de fato, está vivendo bem longe do propósito do Senhor. Está cuidando dos seus próprios interesses. E tudo isso aqui vai ficar na terra. A gente precisa entender que a nossa construção diária precisa ser em torno da adoração. Aleluia. Da intimidade com Deus. E essa rota de a gente estar na igreja e querer cuidar das nossas coisas e esquecer o propósito, eu posso falar com propriedade que eu já passei por isso, né? Deixei o propósito lá no cantinho dele, falei, eu vou cuidar da minha vida, das minhas coisas, até que eu tomei um tombo bem grande na parede, e aí eu acordei, e aí o que foi que aconteceu? Né? E aí eu percebi que nessa caminhada de cuidar das minhas coisas, o diabo estava roubando a minha chamada, né? E aí a gente tem que voltar, chorar, se humilhar, né, na presença de Deus, até o Senhor ajustar as coisas para que a gente comece a viver aquilo que Deus quer para nós e não o que nós queremos viver. Exatamente. E justamente isso, porque louvado seja Deus que Ele te tem por filha, porque não há filho pelo qual o Senhor não repreenda, não exorte, não castigue. Verdade. Então ele vem com a repreensão para nos livrar de um caminho mau. E tem gente que ele nem repreende. Não, ele deixa solto, vá, segue seu caminho, faça o que você quiser. E a pessoa tá achando que tá agradando, que tá a última Coca-Cola do deserto. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus no lugar secreto, que eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi algo parecido com isso. Né? Porque para mim tava tudo certo, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Totalmente distante do propósito do Senhor, até o Senhor puxar para perto assim, dizer, ei, quem mandou você fazer isso aqui? Quem é que tá no controle da sua vida, né? E aí eu percebi que o lugar secreto, ele traz esse ajuste quando você deixa. Porque tem gente que diz que tá indo pro lugar secreto, mas na verdade tá tendo um ritual religioso. É verdade. É verdade mesmo? É verdade. Eu antes, quando
o Senhor me fez a chamada, né? Eu achava que podia ser do meu jeito. Eu achava que podia ser do meu jeito, mas no fim eu compreendi, né, no final de tudo, quando o Senhor me jogou na parede e disse assim, ó, não é do seu jeito, você está indo por uma rota que você vai, é caminho de morte. Ali eu pude ter a consciência e saber diferenciar o que é realmente vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Então, hoje, o grande conflito, né, da era moderna da igreja é isso, saber o que é vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Aleluia. E para a gente finalizar, minha bispa, eu quero que a senhora faça as considerações finais, né, deixando aí uma palavra para essas mulheres, né, que querem ir mais profundo no lugar secreto, que entendem que precisam, que necessitam, porque eu acho que é uma necessidade, né, nossa, de hoje estar mais profunda no Senhor, para que o Senhor nos ajuste e nos alinhe, para esse tempo sermos influência na vida de outras. Amém. Mulheres, para finalizar, eu vou dizer o seguinte: quer guardar sua casa, quer guardar seu casamento, guardar sua família, guardar sua chamada, guardar a sua alma, se volte para o Senhor, se volte para o propósito, para a vontade de Deus, se entregue de corpo, alma e espírito, não tenha reservas com Deus, e o Senhor vai sempre te direcionar. E você, ainda que você não busque isso, você vai acabar sendo um instrumento de influência, né, fazendo diferença nessa geração. E a minha oração é essa, que você alcance esse propósito e possa ver milagres acontecendo na sua vida. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a presença da senhora, né? A senhora vai estar aqui mais vezes, eu creio, em nome de Jesus, até entrevistando outras mulheres também, né? E é isso, gente, essa palavra, fica com essa palavra, né? Medita nessa palavra, em tudo que foi falado nessa tarde, e nós queremos orar abençoando a vida de vocês, amém? Vamos orar, minha bispa? Amém. Pode ir, orar. Amém. Pai, nós te louvamos por essa tarde maravilhosa, esse momento tão precioso, tão rico. Ah, Senhor, que o Teu Espírito agora esteja consolidando cada palavra no coração de cada pessoa que nos ouviu, que o Senhor possa estar abençoando esse restante dia, essa semana, esse mês, que seja um final de ano, meu Pai, transformador na vida dessas pessoas. Nós oramos e nos alegramos em estarmos aqui. Que o Senhor abençoe esse ambiente e que o Espírito do Senhor seja sobre cada um, sobre a vida da missionária Tami, que o Senhor possa agraciá-la de uma forma esplendorosa, como ela jamais imaginou, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, até segunda que vem, às 16 horas. Compartilha esse link. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O seu programa de louvor e adoração a Deus. Rádio Geral. A sua família.